dá tempo de ficar também remoendo essa derrota não. Quarta-feira já tem Libertadores contra o Central Córdoba na Argentina, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Central Córdoba ganhando o Flamengo no Maracanã, lidera o grupo, o Flamengo está em terceiro. Se vencer, dependendo do placar e do outro jogo também, pode até assumir a liderança. Se perder, o risco de eliminação aí vai começar a assombrar com força, né? Ó, faltam 42 dias para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. É claro que você vai ver ao vivo na Globo, né? Assim como os jogos do Botafogo, Fluminense, Palmeiras também e outros. A Duda Dal Ponte está acompanhando o Tour da Taça hoje, que está na sede do Flamengo na Gávea. É bonito o troféu, hein, Duda? Demais, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Muitos torcedores e funcionários também aqui do Museu do Flamengo estão na fila esperando para tirar a foto com esse troféu, que é lindo de perto, viu? Tem ouro e tudo, é bonito mesmo. Essa taça que está fazendo o tour aí pelo Rio de Janeiro chegou hoje aqui no Museu do Flamengo para ser apresentada para jornalistas e torcedores. E hoje pela manhã teve um evento em que o presidente do clube, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, apresentou a taça e também deu algumas palavras, né, para os jornalistas, e ele falou que está torcendo e está ansioso para que essa taça volte para cá em definitivo daqui a 2 meses. Quem também esteve por aqui hoje pela manhã foi o Nunes, campeão mundial com o Flamengo em 1981. Ele falou que também está ansioso e está esperando que essa taça volte para cá, viu? Claro que vale sonhar, eles estão bem ansiosos para isso, mas como você falou, Escobar, o foco do Flamengo hoje é na partida contra o Central Córdoba pela Libertadores na quarta-feira. Volto com você. Um passinho de cada vez, mas que dá vontade de meter a mão nessa taça, dá mesmo. Será que ela vem pro Brasil, hein? Duda Dal Ponte, beijo pra você. Sim, o Gabigol acabou sendo o personagem da partida, mesmo entrando no finalzinho do jogo. E é aquele cara que, quando tem oportunidade, ele aparece, ainda mais contra o Flamengo. Ele estava guardando essa. E fora isso, o Cruzeiro se apresentou muito bem. Renata, se apresentou muito bem. O Gabigol dispensa comentários sobre a questão de ter estrela, né? Até porque no momento tão decisivo da partida, no final do jogo, ele entra, né, nos minutos finais e tem essa grande responsabilidade de bater um pênalti contra o seu ex-clube, né? O seu ex-time, na verdade o time que ele torce, time de coração. Mas o que chama atenção é a partida do Cruzeiro. A ordem que o treinador deu para o Cruzeiro e a humildade que o Cruzeiro tá. Então não tem esse estrelismo, a vaidade foi jogada por terra ali. Por isso que o Cruzeiro cresceu, né? Então, parabéns à equipe do Cruzeiro, parabéns ao Gabigol e, acima de tudo, Cássio, parabéns, porque com toda humildade pegou tudo e está sendo uma das principais peças, né, do Cruzeiro nesse momento de virada do Cruzeiro. Vou deixar o comentário do Edu Dracena para o final aqui. Ronaldão, aproveita o gancho do Cicinho. Cássio precisava um desabafo há poucos dias, muito emotivo, nem todo mundo gosta da verdade emocional no futebol, e ele foi corajoso, e parece que depois que ele se aliviou, que tirou esse peso, o futebol do Cássio cresceu também. Sempre assim, o gigante de Minas tem um gigante no gol também, porque o maior de Minas é o Cruzeiro lá, né? Você tá provocando o Everton. Atlético. O Galo é o maior de Minas. E o gigante seguiu o meu passo também, que eu saí do Corinthians também fui para o Cruzeiro, e ele tá pegando muito, pegou muito. Se o Gabigol fez a diferença lá no ataque, se o treinador fez a diferença no vestiário, o Cássio fez a diferença ali. Pegou as duas do jogo, e 2 bolas dificílimas que ele fez, a defesa que fez o Cássio. Então, parabéns a você, gigante, porque você está no maior de Minas. É isso. Boa. Edu, tá legal essa briga da artilharia aí, pela artilharia do campeonato. O Arrascaeta vem liderando, mas o Caio Jorge, não apenas porque foi definidor nessa partida, porque fez gol também outra vez, mas é um jogador que ele disse, eu tô com confiança, tô partindo pra cima. O que mudou no Cruzeiro? Foi a saída do Dudu? E 7 jogos, né, do Caio Jorge, 6 gols, né, Renato? Pra você ver a confiança que o atleta tá, né? E não é de agora, desde o ano passado também ele vinha fazendo bons jogos, gols importantes também para o Cruzeiro, né? Eu acho assim, o treinador Léo Jardim achou o time do Cruzeiro, né? Você vê as ideias, você vê que não tem ali vaidade, você vê que os jogadores tá sabendo o que tem que fazer dentro de campo, e com as vitórias isso fica mais tranquilo, Renato, para você jogar, e você vê que o ambiente, você vê, depois do jogo, todo mundo se abraçando, comemorando com a torcida, e isso faz com que reflete dentro do campo.
né? Um jogador olhando para o outro, sabendo o que tem que fazer, e isso a cada jogo vai passando, vai trazendo uma confiança. E outra, jogar contra o Flamengo, um dos melhores elencos do país, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, e você jogar dessa forma, isso te credencia e te dá mais motivação para você continuar trabalhando. E o Gabigol não reclama de ficar no gol, né? No banco, aliás, de ficar lá esperando. Mostrou que conhece o elenco tá com ele. Agora, tem 3 pontos aí que eu quero citar aqui. Primeiro de tudo, a torcida do Cruzeiro. Mineirão lotado faz uma diferença enorme. Cruzeiro, os caras davam um carrinho, a torcida vinha, né? A atmosfera maravilhosa, a torcida do Cruzeiro, né? Há de se destacar isso aí. Agora, o Cruzeiro, ele durante uma boa parte do primeiro tempo, inclusive fez o gol dessa maneira, como a Aline falou, ele pressiona alto, rouba a bola e faz o gol. Tinha mais ou menos 13 faltas do Cruzeiro contra 3 do Flamengo. Sabe assim, o Cruzeiro quando não dava, ia lá e parava. E o Flamengo, ele começou a jogar quando o Cruzeiro parou de pressionar. Diminuiu a intensidade. Então, diminuiu a intensidade, o Flamengo começa a ter um pouco mais de posse de bola, começa a criar, que tem uns jogadores que criam mesmo, que aí sai o golaço do Arrascaeta. E logo depois o Cruzeiro fala, não, a gente não pode, porque senão o Flamengo vai virar. Eu estava assistindo o jogo e falei, cara, o Flamengo vai acabar virando o jogo, porque o Cruzeiro deixou de marcar, deixou de pressionar, deixou de tirar o Flamengo da zona de comodidade dele, sabe? Foi o que o Cruzeiro fez no segundo tempo inteiro. Então, assim, Mineirão lotado, Cruzeiro com intensidade, dificilmente o Cruzeiro vai ser batido. Sabe o que me chamou a atenção? O Leonardo Jardim só foi mexer no time depois que o Felipe Luiz já tinha feito as 5 substituições. Aos 43 do segundo tempo. Uma delas por lesão, assim, eu não sei se lesão, o Cebolinha sentiu alguma coisa, o Bruno Henrique entrou, mas as outras foram todas questões para tentar melhorar o nível de jogo do Flamengo. E o Leonardo Jardim foi com o time até praticamente o fim do jogo. E muitos desses caras jogaram contra o Vila Nova na quinta-feira pela Copa do Brasil. E o Flamengo praticamente poupou o time todo contra o Botafogo da Paraíba. Eu achei assim, a intensidade que o Cruzeiro colocou no jogo, assim, a força física com a qual o time jogou hoje, foi muito impressionante. O jogo da Copa do Brasil do Flamengo, um jogo difícil, porque é um campo pesado. Mas os caras não jogaram, né? 9 caras não jogaram o jogo. Tenso. O gol do Arrascaeta, o Felipe Melo falou do Cruzeiro baixar um pouco a marcação. Se você pegar a origem do gol do Flamengo, o Gerson tem uma liberdade de fazer uma virada de bola pro Cebolinha tranquilamente. Essa bola vem na área, né? É cruzada. Já foi aos 43 do primeiro tempo então, ali, mais ou menos. Você tem uma liberdade, enquanto o Cruzeiro mantinha ali a pegada, o Flamengo não estava conseguindo jogar. Baixou um pouquinho a guarda. A qualidade que a gente fala dessa saída de bola do Flamengo, que inclusive é que gosta quando o adversário pressiona, porque tem jogador com muita qualidade que consegue sair jogando, atrai o adversário e consegue jogar, né? E hoje não conseguiu jogar. Mas o detalhe desse gol que você está falando é o passe do Wesley. O Wesley, para mim, não fez um bom jogo hoje, a gente estava comentando sobre isso, mas a hora que ele dá um passe de calcanhar ali, quebrando linhas, é a hora onde tem abre o campo, o Gerson lançar para o outro lado, e o gol do Arrascaeta foi Felipe falou dos jogadores do Cruzeiro. Eu achei que os 3 volantes do Cruzeiro fizeram uma partida hoje assim impecável, em termos táticos, de marcação, de intensidade, de entrega, de não deixar os caras mais criativos do Flamengo terem liberdade, porque quando esses caras têm liberdade, aconteceu o quê? O gol. O Gerson teve liberdade para dominar a bola dentro da área, o Arrascaeta veio sozinho, fez o gol. O Lucas Silva vem jogando bem, cara. Não é de hoje. Os caras jogaram jogando bem. E o próprio pênalti, Nery, porque começou como titular, né? Não começou, ele ganhou a vaga. Ganhou, e o próprio pênalti que saiu o gol do Flamengo, do Cruzeiro com o Gabigol, o Bolaz, ele entra, tem 2 jogadores marcando, ele tá de costas pra bola, de costas pra área, e ele consegue tirar o cruzamento, e é uma coisa que você não vê nesse Flamengo. Você não vê o Flamengo deixando o cara cruzar, alguém finalizar. Geralmente chega 2 abafando, né? E os caras chegaram assim e deixaram ele cruzar. Então foi uma jogada meio que despretensiosa, que o Bolaz estava contra contra o Wesley, se eu não me engano, e um zagueiro do Flamengo. Ele cruza, o Léo Ortiz, ele consegue cruzar na área, foi quando aconteceu o pênalti pro Cruzeiro. Então, assim,